O romantismo teve suas origens no final do século XVIII, na Alemanha e Inglaterra, mas só foi surgir no Brasil poucos anos após a Declaração da Independência, em 1822. Esse momento representou grandes mudanças para o país. O país tentava se organizar e consolidar seu poder, depois de anos de colonização portuguesa. Esse processo de transição e mudanças começou um pouco antes da independência, em 1808, com a vinda da família real portuguesa. O Brasil procurava afirmar sua individualidade como nação, buscando reconhecimento perante outras nações. O romantismo brasileiro foi dividido em três partes, sendo elas a primeira geração, que foi de 1840 a 1850, e foi conhecida como indianista ou nacionalista. Durante a primeira fase, os autores se empenhavam na definição de uma temática nacional e a valorização do índio como herói nacional. Outras temáticas foram o saudosismo, a religiosidade e alguns elementos do pessimismo. Os principais escritores da primeira fase do romantismo foram Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e José de Alencar. Já a segunda geração, que foi de 1850 a 1860, foi chamada de ultrarromântica ou mal do século. Recebeu o nome de mal do século pela sua característica de abordar temas obscuros, como a morte, amores impossíveis e a escuridão, tendo forte influência dos poetas europeus, dentre eles o poeta inglês George Gordon Byron. Por isso é muitas vezes chamada de geração byroniana. Seus principais autores foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Por fim, temos a terceira geração, chamada de Condoreira ou Hugoana, que ocorreu de 1870 a 1880, e foi caracterizada pela poesia libertária e social, focando na decadência da monarquia e o abolicionismo, e tendo o condor como símbolo. Seus principais autores foram Castro Alves, Tobias Barreto e Souza Andrade. Agora que falamos sobre as fases do romantismo brasileiro, para a melhor compreensão do tema, eu recomendo o livro A Viuvinha, de José de Alencar. De forma resumida, esse romance narra a história de Jorge, único herdeiro de seu pai, que após muitos anos de farra se vê falido, às vésperas de seu casamento com Carolina, uma jovem de 15 anos. Desesperado e envergonhado, ele toma uma medida drástica, que é forjar sua própria morte. Sob sua nova identidade, ele busca quitar suas dívidas e tentar se reaproximar de seu amor, Carolina, que mesmo após 5 anos manteve seu luto. Agora vamos fazer uma atividade sobre a obra A Viuvinha. Para realizar a atividade, vocês deverão ler o livro A Viuvinha e em seguida escrever um spin-off, uma espécie de continuação da trama. Vocês deverão escrever um conto que conta com duas personagens caricatas planas que irão discutir sobre os acontecimentos, de como Carolina ficou 5 anos de luto e depois se envolveu com um rapaz estrangeiro e se mudou para uma fazenda, e como isso se tornou um assunto muito comentado na alta sociedade e causou muita estranheza. O conto deverá ter 30 linhas, o narrador será um narrador observador e se passará em um banco de praça, onde as duas personagens se encontrarão e começarão a conversar sobre o ocorrido.